oficial. Muito bem, são 13 horas mais 31 minutos em Alagoas. Estamos com o programa Hora do Alagoano. A você que nos assiste pelas plataformas digitais do site oalagoano.com.br, o nosso abraço pelo Facebook, Instagram e YouTube. E a você que nos escuta pela nossa rádio AGFM de União dos Palmares, obrigado por esse carinho. Conforme anunciamos, desde ontem, nós estamos recebendo com muito prazer, nos estúdios do programa Hora do Alagoano, o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, pessoa pública que, se a gente for falar aqui, ele nem vai falar, porque é uma pessoa muito bem conceituada no estado de Alagoas. Mas me permita, doutor Alfredo, eu falar que Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, promotor de justiça de terceira entrância, iniciou a carreira no Ministério Público Estadual em 8 de abril de 1996, daqui a 4 anos, vai para 30 anos, 40 anos, já de promotoria de justiça. Já atuou no município de Maravilha, em Palmeira dos Índios, Satuba, Paulo Jacinto, Quebrangulo. Já exerceu seu ofício em várias promotorias especializadas, tanto na capital e nos gabinetes também da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria Geral. Foi secretário de Estado de Segurança de Alagoas e, no seu período à frente da Secretaria de Segurança Pública, o cidadão foi protegido. Foi protegido porque Alagoas inteira acompanhou o trabalho do Dr. Alfredo Gaspar, que nos dá a honra da sua presença. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui, pelas plataformas digitais do nosso site, o alagoano.com.br, e estamos ao vivo pela rádio AGFM de União dos Palmares, que abrange boa parte da região da Mata. Doutor Alfredo, tudo bem? Prazer reencontrá-lo. Kleber, Liga o seu microfone. Pronto. Agora... Kleber, primeiro lhe agradecer essa oportunidade, dizer a todos os seus ouvintes e também os telespectadores das plataformas digitais que é uma honra muito grande estar aqui dialogando com Alagoas. Eu estava ouvindo você falar um pouco sobre o meu currículo. Passei 24 anos como promotor de justiça, fui 2 vezes secretário de Segurança Pública, mas vi que as coisas mudam de verdade na política. E agora sou candidato a deputado federal para fazer com os mesmos princípios de antes o que fiz durante toda a minha história de vida. Trabalhar de forma correta, trabalhar pelo alagoano, trabalhar mostrando que política também é local para gente de bem. Como o senhor se sente, quando é recebido pelos populares em todos os municípios e o pessoal diz: doutor Alfredo, volte para a Secretaria de Segurança. Parece que as pessoas têm essa confiança, no seu trabalho e no homem, Alfredo Gaspar, que quando você desabafa desse jeito, é pedido quase que um socorro, Doutor Alfredo, volte para a secretaria, porque no seu tempo a gente via que havia o combate ao crime. Lei vai e desce, o que é que o senhor sente quando populares falam isso da sua pessoa? Kleber, eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Eu procurei superar os obstáculos trabalhando. Foi assim no Ministério Público, fui promotor criminal, trabalhei com muito empenho. Chefiei o combate do crime organizado em Alagoas e também no Brasil. Fui chefe do Ministério Público por 2 vezes. Fui secretário de Segurança por 2 vezes de Alagoas. Por onde eu passei, eu deixei uma marca de seriedade e de compromisso. Quando as pessoas elas falam do Alfredo, elas falam do Alfredo sempre presente. Ou seja, é uma marca minha, está em cima do problema. Eu não corro dos obstáculos, eu procuro enfrentá-los de frente. Assim também foi na Secretaria de Segurança. Alagoas era o estado mais violento do Brasil quando eu assumi a secretaria. Os problemas, eles foram enfrentados, eles não foram contornados. Isso quer dizer o quê? Que bandido sempre teve a certeza, seja ele bandido rico, seja bandido pobre, seja bandido com poder político, sem poder político,
que o Alfredo é uma pessoa que não abre mão de fazer o que é certo. E as pessoas começaram a observar isso. E muitas vezes, pela necessidade, fui diretamente para o embate. Mas não era um embate porque o Alfredo queria o embate. Era um embate porque a necessidade exigia que o secretário de Segurança desse o exemplo, que o promotor de justiça desse o exemplo, que o cidadão Alfredo desse o exemplo. E terminei sendo reconhecido por uma parte da população. Isso me deu um conforto necessário para eu ter a certeza que o caminho que segui ao longo da minha vida foi um caminho de seriedade e trabalho, e esse é o meu maior prêmio, o reconhecimento. Doutor Alfredo, de que forma o senhor entrou na Secretaria de Segurança Pública, teve que equipá-la, teve que aparelhá-la, e de que forma o senhor a deixou? Deixou ela pronta ou faltou mais algo ainda que o senhor gostaria de ter realizado e não houve tempo? Eu tive duas passagens na segurança pública. A primeira passagem foi em 2015, quando Alagoas era o estado mais violento do Brasil. Não tive tempo nem oportunidade para reduzir índices de violência com aumento de efetivo ou com equipamentos. Não houve tempo hábil para isso. Sabe que o estado é muito burocrático, era começo de um governo. Então nós trabalhamos foi com empenho pessoal e união das polícias e um projeto de segurança pública para ser executado ao longo dos anos. Graças a Deus, com esse empenho coletivo, eu estando à frente da secretaria, nesse ano de 2015, nós tivemos a maior redução de violência do país. Aí foi a força do trabalho mesmo. Mas deixamos os planos para serem cumpridos ao longo dos anos, uma estrutura de planejamento. Quando eu retornei para a secretaria em 2021, no auge de uma pandemia, Alagoas já não era o estado mais violento do Brasil. E muito daquilo que foi planejado começou a ser já executado. Aí você fala o que, por exemplo? Armamento novo, todas as viaturas da polícia sendo trocadas, melhores equipadas, um plano de valorização dos profissionais já em andamento ou sendo terminado esse planejamento, novos batalhões, novos centros integrados de segurança pública, mais aeronaves, mais cursos de capacitação, e aí a gente repetiu a dose. Nós tivemos uma grande redução de violência também em 2021 e foi o melhor número de violência registrado, de redução de violência registrado nos últimos 20 anos em Alagoas. Ou seja, eu vivi um momento em que só a força do trabalho reduziu por conta desse trabalho integrado, trabalho com perseverança em 2015 e fomos campeões no Brasil em redução de violência. Em 2021, com uma estrutura melhor, nós também repetimos a dose da redução de violência. Pergunta, tem muita coisa para ser feita? Claro que tem. Segurança pública é como a casa da gente. Sempre tem algo para ser ajustado, melhorado, reformado, ampliado e cuidado com zelo. Então a gente tem os nossos profissionais que precisa ter um cuidado todo especial com eles, de valorização, capacitação, incentivo, integração. Temos as estruturas físicas que precisam sempre estarem sendo conservadas, renovadas, construídas. Temos os equipamentos e ferramentas de inteligência que precisam constantemente estarem sendo aperfeiçoados. Temos os objetos que proporcionam uma melhor qualidade de serviço, como computadores, rádios comunicadores digitais, veículos, armamentos, enfim, nós temos muitas coisas que precisam de cuidados constantes, mas a segurança pública ela tem um planejamento a ser cumprido
E esse planejamento, uma vez cumprido, vai deixar Alagoas sempre no patamar melhor em relação ao combate à violência. Alfredo Gaspar foi secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas, conversa conosco aqui no programa Hora do Alagoano. Mas esse convite que nós fizemos a doutor Alfredo Gaspar, nós estamos vivendo um período eleitoral, né? Nós vamos agora conversar com o candidato a deputado federal, Alfredo Gaspar. Coloca seu nome à disposição do povo de Alagoas para conquistar uma das 9 vagas na Câmara Federal. Será um Alfredo Gaspar também combativo, principalmente a corrupção que norteia o país, né? A gente fica em casa assistindo televisão, vez por outra, são deputados federais envolvidos em escândalos país afora. Quem é esse Alfredo Gaspar que vai para Brasília se for eleito? Olha, o Alfredo Gaspar é a mesma pessoa. Os princípios da minha vida eu aprendi na minha casa. O Ministério Público aperfeiçoou esses princípios. Eu fui professor universitário, também foi muito importante para mim, como secretário de Segurança. E eu tenho uma longa história de combate ao crime e à corrupção. Quando fui promotor de justiça, eu pedi a prisão de mais de 10 prefeitos, mais de 4 deputados estaduais e mais de 50 vereadores por desvio de recurso público. Isso o alagoano que tem um pouco de memória sabe. Na política, eu sou um dos poucos candidatos competitivos, com chances reais de me eleger. Olha o que eu estou dizendo, sou um dos poucos que não compro o voto. Que estou entrando na política agora, recentemente, que eu saí do Ministério Público e estou trabalhando para conscientizar a população, dizendo que política também é local para gente de bem. Na política, o grande obstáculo é que a classe política ela teima em deixar o povo na miséria para poder conduzir o voto comprado. E é isso que eu venho combatendo. O resultado nós veremos logo ali na frente, na eleição de 2 de outubro. Agora eu estou muito feliz porque estou fazendo essa campanha correta de conscientização, mostrando o serviço prestado e sou um dos líderes da intenção de votos para deputado federal. Alagoas é um estado pobre em que as pessoas, e pelo menos mais da metade da população, vive na linha de pobreza. São presas fáceis que são capturadas por gente sem escrúpulos através da compra de voto. Isso é uma vergonha nacional. Eu quero mudar essa realidade e cada vez dar mais oportunidade ao povo, para o povo ter direito à livre escolha. O povo é mantido na pobreza, na fome, na falta de instrução, porque tem gente com a caneta na mão que acha assim melhor para continuar sempre no poder. São 13 horas mais 44 minutos. Eu vou aqui passar para o doutor Alfredo uma caneca de água para molhar um pouquinho. Vou tomar. Vai tomar. Enquanto isso, nós vamos colocar aqui na tela um convidado que quer fazer uma pergunta ao doutor Alfredo Gaspar. Vamos ao primeiro convidado. Boa tarde, meu amigo Kleber Marques. Boa tarde, Alfredo. Antes de mais nada, cumprimentar vocês que são referências nas suas áreas de atuação. E eu estou vindo aqui para, a convite da rádio, fazer uma pergunta ao nosso futuro deputado. Alfredo, nós temos nos deparado todos os dias com cenas corriqueiras de assaltos e sequestros envolvendo os motoristas de aplicativo. Eu gostaria de ouvir de você se existe alguma proposta, dentre as suas propostas de candidatura, para atuar nessa área que tem sido exposto cada vez mais esses motoristas e essa parte da população que se utiliza desse tipo de transporte para se locomover como alternativa ao transporte público, que sabemos é deficitário. O João Márcio, né, de Maceió, fez essa pergunta ao doutor Alfredo.
João, depois que eu saí da Secretaria de Segurança, eu comecei também a ampliar os meus horizontes discutindo várias pautas, mas a segurança é uma das minhas pautas principais. E como você falou, a deficiência do transporte coletivo, o que é uma vergonha, a deficiência do transporte coletivo, ela amplia muito a necessidade do uso de transportes alternativos, a exemplo de táxis, aplicativos de corrida, mototaxistas. Durante a minha gestão, tanto na primeira quanto na segunda, eu sempre fiz questão de apoiar muito esses profissionais, fazendo sempre um cinturão nas principais cidades para nós darmos segurança e evitar que assassinatos, sequestros forçados através de passageiros que se passam por gente de bem e termina acontecendo o que aconteceu recentemente. Atiraram na cabeça de uma mulher, mataram outro motorista de aplicativo, um latrocínio. Agora, mais recentemente, um assassinato também brutal de outra moça que trabalhava em aplicativo. Primeiro ponto, esse pessoal precisa de apoio imediato. Como? A polícia fechando o cerco nas rotas que podem facilitar o assalto. Tanto que uma moça trabalhadora foi baleada na cabeça, jogada lá, sobreviveu, graças a Deus. A outra já não teve a mesma sorte, mas foi quase no mesmo local. Ou seja, aquela área deveria estar protegida para não ter acontecido dessa forma. Segundo, que hoje a gente tem muita ferramenta de tecnologia que pode, com a ajuda dos aplicativos, dar mais segurança a esse pessoal. E no último caso, o botão de pânico interligado à segurança pública. Ah, porque já não fez? Graças a Deus, na minha época, nós não tivemos esse tipo de ocorrência agora na minha segunda passagem. Bandido aprendeu a respeitar o cidadão de bem. Se bandido cometer qualquer ato contra o homem e a mulher decente, ato ilegal, ele tem que ser imediatamente pego, punido e rechaçado. As nossas leis são leis que permitem a reincidência. E é algo que eu irei trabalhar muito para endurecer as leis e evitar que bandido que cometa crime grave tenha direito à audiência de custódia, a livramento condicional, a saída antes do cumprimento integral da pena. Mas a gente pode trabalhar sempre com a prevenção, e eu acredito muito na prevenção. A prevenção é o trabalho preventivo e ostensivo da polícia, investigativo da Polícia Civil, para que a gente feche esse cerco. Propostas concretas: vamos endurecer as leis e vamos obrigar que os aplicativos eles conectem as suas respectivas tecnologias também à segurança pública, para que a gente possa fazer isso através de lei, protegendo o profissional. Enquanto isso não acontece, melhor ponto é polícia na rua trabalhando, coibindo o crime e botando vagabundo no lugar de vagabundo. Muito bem, João. Um abraço para você e Maceió participando conosco. Temos também mais um convidado que gostaria de fazer mais uma pergunta ao Dr. Alfredo Gaspar, candidato a deputado federal. Na tela, por favor, Ricardo. Dr. Alfredo Gaspar, meu futuro deputado federal. Aqui quem fala é Tonho Dentista de Murici. Gostaria de saber quais são as suas reais propostas para a segurança pública do nosso país. Um forte abraço e conte comigo. Toninho Dentista, um abraço para você e um abraço a todos aí em Murici. Toninho é uma pessoa que admiro muito, é um dentista reconhecido em Alagoas e que tem me aconselhado também muito nessa jornada. A gente discute sobre várias temáticas. Em relação à segurança pública, nós estamos em um país que um dia desse estava matando mais de 60 mil pessoas por ano. Isso é uma verdadeira guerra, ou seja, é uma segurança pública falida.
estamos em um país em que São Paulo está dominado por uma facção criminosa, o Rio de Janeiro por outra facção criminosa. Você sobe as comunidades do Rio de Janeiro, o que você mais encontra lá é fuzil. Fuzil, quem manda não é o Estado, quem manda são os vagabundos. Está na hora do Brasil fazer um grande enfrentamento ao crime organizado. Esse é o primeiro ponto e eu quero estar na linha de frente. Segundo, esse enfrentamento se faz com mudança de lei. Bandido perigoso tem que ter um tratamento totalmente diferenciado. O que seria um tratamento diferenciado? Num dia desse, os chefes das facções criminosas fizeram um grande planejamento de resgate dentro das penitenciárias federais. E esse planejamento foi abortado quase às vésperas. Era com sequestro de autoridades, era com morte de autoridades. Rapaz, está na hora de cárcere duro, colocar essa raça num presídio completamente fora da rota, que só chegue lá determinadas condições, a legislação permita que não haja essa coisa de visita, encontro íntimo, presença de quem quer que seja, por um tempo prolongado, para a gente desmanchar o crime organizado. O certo seria o Brasil executar esses grandes líderes, mas a nossa Constituição não permite. Já que não dá para matar os 100 principais cabeças do crime organizado no Brasil, vamos isolá-los de forma definitiva. Alfredo, esse pessoal merecia ser executado? Eu posso dizer a você que sim. Por que que sim? Matam muitas pessoas, destroem muitas famílias, não respeitam absolutamente ninguém. E qual é o planejamento? Mudar a nossa legislação. O nosso código vem lá de 1940. É um absurdo. O código foi feito pensando na proteção do marginal e não da vítima. Nós precisamos mudar essa regra e eu conheço da lei e estarei lá para combater isso. Mas também mudar a política como local de gente safada, que só vai fazer lei em benefício próprio. Protege o corrupto porque tem medo de lá na frente ser pego no ato de corrupção. Ou seja, o Brasil precisa de um choque de realidade de gente independente em relação à segurança pública. Vou trabalhar muito para, a nível de Brasil, aperfeiçoar a legislação, priorizar o apoio às forças de segurança, acabar com esse mimimi de proteção dos direitos humanos de vagabundo, porque isso dificulta muito o trabalho da polícia. A polícia hoje não pode dar um conselho a um vagabundo que o cara já vai preso e o vagabundo vai solto. Ou seja, a polícia está toda de mãos atadas. Você vê policial hoje para trabalhar, quer implantar a câmera a todo custo. O bandido não tem câmera, o bandido não tem regra, o bandido não tem nada para fazer o que não presta. E o policial, para proteger a sociedade, cada passo dele tem que ser marcado pela vigilância com o pressuposto de que o policial vai errar. Ou seja, eu vou estar na Câmara dos Deputados defendendo a sociedade, mas apoiando a segurança pública na mudança de leis, no apoio da valorização profissional, da recomposição das tropas, de um melhor nível de instrução e que tenhamos equipamentos de última geração de forma uniforme no país. Não dá para a polícia de Alagoas ser melhor do que a de Pernambuco ser melhor do que a de Sergipe, que por sua vez é pior do que a da... Não dá para ser isso. A gente tem que combater o crime num sistema único de inteligência em que todos os estados falem a mesma linguagem, porque temos uma fronteira seca muito grande, uma fronteira marítima muito grande, por onde entram milhares de toneladas de droga, transformando o Brasil no segundo maior mercado consumidor de entorpecente e transformando o Brasil quase no maior mercado exportador de droga que vem de fora também. Aí você diz, ô Alfredo, o Brasil tem jeito na segurança pública? A gente pode melhorar muito. O que não pode é ter discurso hipócrita de dizer que liberação de drogas é a solução, que tirar bandido da cadeia é a solução. O Brasil tem mais de 500 mil mandados de prisão que precisam ser cumpridos. E os governos não têm a coragem de enfrentar esse problema e não cumprem. Sabe por quê, Kleber? Não cumprem porque não constrói presídio para botar preso.
Está na hora de autor de crime grave ir para a cadeia e cumprir pena. Não dá para a gente estar alisando a cabeça de bandido. Evidentemente que esse tratamento tem que ser para o pobre e para o rico. Não dá para no presídio também só ter gente pobre. Agora mesmo no Rio de Janeiro, um cônsul matou o marido. Poxa, o Brasil deixou esse criminoso ir embora sem ser preso. O Ministério Público culpou o Poder Judiciário culpou o Ministério Público, depois culparam a polícia. Todo mundo se culpa e a impunidade é a regra. Isso é uma desmoralização internacional. Eu, assim, tenho certeza que tem muito a ser feito pela segurança pública e eu tenho uma experiência de uma vida para contribuir em todos os aspectos disso aí. Não, precisa de educação, não tenha dúvida. Sem um nível de instrução, educação, preparo e oportunidades para a população, o problema de segurança pública vai estar sempre presente. Mas isso leva a uma geração. A gente precisa melhorar o ambiente interno agora, enfrentando os grandes criminosos e os grandes efeitos causados pela prática desses crimes. Nós estamos conversando com o Dr. Alfredo Gaspar, ex-secretário de Segurança Pública. Pelo horário de Brasília, voltamos a conversar com Alfredo Gaspar, candidato a deputado federal. Peraí, daqui a pouco ele fala o número dele. Daqui a pouco, antes dele terminar, vai dizer o número para você não errar lá na urna eletrônica. Mas nós temos mais um convidado também que vai fazer mais uma pergunta ao candidato Alfredo Gaspar nessa nossa entrevista aqui ao vivo no programa A Hora do Alagoano. Temos mais um convidado na tela. Olá, candidato Alfredo Gaspar, olá, Kleber Marques, olá a todos que acompanham a Hora do Alagoano pela Rádio AG e também pelas plataformas de portal oalagoano.com.br. E a pergunta que eu faço é a seguinte, candidato. O senhor, caso seja eleito, como é que será a sua relação com o futuro governador aqui do estado de Alagoas, caso ele não seja o candidato que o senhor apoia? Boa tarde. Gustavo é jornalista e pergunta ao candidato Alfredo Gaspar, que nós já sabemos que apoia o candidato Rodrigo Cunha para o governo. Olha, Gustavo, independente de ser o Rodrigo Cunha ou qualquer outro candidato eleito para o governo do estado, eu serei um deputado federal independente que irei fiscalizar cada centavo que enviarei para Alagoas e também fiscalizar o governo do estado para que cumpra aquilo que prometeu. Eu tenho experiência de vida no Ministério Público em fiscalização e serei um parlamentar diferente. Um parlamentar que marcará em cima, com posição definida, para que as coisas aconteçam de forma correta. Não dá para a Polícia Federal estar fazendo incursões, seja onde for. Nós temos que prevenir para que a população ela tenha a certeza que tem gente protegendo ela. Muito bem, eu queria aproveitar até esse gancho do jornalista Gustavo e perguntar ao candidato Alfredo Gaspar, Rodrigo Cunha é o melhor nome para governar Alagoas e por quê? Olha, eu fui para o União Brasil e lá no União Brasil, desde que eu me posicionei, eu estive na condição de independente. Mais recentemente, o candidato Rodrigo Cunha me chamou e pediu para auxiliá-lo na questão do plano de segurança. Eu tenho a convicção que o alagoano não quer que o estado de Alagoas ande para trás. Eu cumprirei o meu papel de fiscalizador, de homem correto e trabalhador. Estou no mesmo partido do Rodrigo Cunha e irei votar em Rodrigo Cunha. Mas não é aquele voto querendo nada em troca, não. O que eu quero em troca é que Alagoas cumpra com os alagoanos o que precisa ser feito. Ou seja, eu irei trabalhar com Rodrigo Cunha ou qualquer outro que foi eleito da mesma forma. Como? Fiscalizando muito o governo do estado de Alagoas e tudo que Alagoas precisar em Brasília, eu não olharei a questão partidária, eu estarei pronto para ajudar. Porque o meu interesse é que a população seja
beneficiado. Espero que o Rodrigo Cunha se recupere aí nas pesquisas e tenha a oportunidade de ir ao segundo turno. Mas estou fazendo uma campanha independente de propostas e com meu histórico de vida. É assim que eu irei até o último dia. Mas como deputado federal, se esse for o desejo de Deus e do povo de Alagoas, os alagoanos podem ter a certeza. Eu nem tenho picuinha política, nem tenho mesquinharia. Trabalharei por Alagoas do mesmo jeito. São 14 horas mais 2 minutos. Estamos ao vivo com o candidato Alfredo Gaspar. Temos mais uma participação aqui no programa Hora do Alagoano. Mais um convidado vai perguntar ao candidato Alfredo Gaspar. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, candidato Alfredo Gaspar. Boa tarde a você que nos assiste nas plataformas digitais, você que nos ouve na rádio. Candidato, o senhor teve uma carreira consolidada no Ministério Público, pediu exoneração, foi secretário de Segurança Pública, ao qual o senhor é considerado especialista, e logo após tentou a carreira política como prefeito de Maceió. É algo que o senhor já tinha em mente, já tinha planejado, ou o senhor aceitou o desafio no decorrer aí da sua carreira, né, e pegou gosto, né? Pelo jeito o senhor pegou gosto e agora também pretende estar como deputado federal. Esse é o Davidson, ele é radialista. Davidson, quando eu tinha 19 anos, eu chamei o meu pai e a minha mãe e disse, olha, quero ser político. Meu pai e a minha mãe olharam para mim e disseram, Alfredo, você precisa estudar, cuidar da sua vida, fazer o seu nome, prestar serviço a Alagoas. E logo depois eu casei, estudei, me formei, passei no concurso para promotor de justiça, fui ser professor, criei a minha família. Tive uma longa jornada, como você falou, como promotor de justiça, concursado, como secretário de segurança, como chefe do Ministério Público. Enfim, ocupei muitos cargos, tudo com muito zelo. Depois que eu criei a minha família, eu resolvi que ia realizar o meu sonho antigo, que era ser político, mas agora já com nome consolidado. E aí eu escutei mais o meu coração, comprometi o meu futuro, porque abri mão de um emprego estável com aposentadoria boa, mas não estou aqui nem pelo poder nem pelo dinheiro. Eu sempre tive exercendo cargos importantes e fui a mesma pessoa. E sempre tive um bom salário. Se eu quisesse dinheiro, ficava onde eu estava. Eu estou aqui de boa fé para realizar um sonho, trabalhando ainda mais por Alagoas. Esse meu desejo eu guardei por muito tempo, até o dia que criei a minha família e resolvi que a vida é muito curta. Eu também quero realizar outros sonhos, os sonhos de representar Alagoas com firmeza, coragem, trabalho, acima de tudo, decência no cenário nacional, sendo a voz de Alagoas decente na Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos ao vivo pela rádio AG-FM, de União dos Palmares, 99,9 e pelas plataformas digitais do site oalagoano.com.br, o melhor conteúdo de Alagoas. São 14 horas mais 5 minutos. Nós vamos concluir essa entrevista. O doutor Alfredo Gaspar tem agenda ainda essa tarde e eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, esse bate-papo agradável, né? Alagoas conhece, doutor Alfredo Gaspar. E o seu nome agora está à disposição do povo de Alagoas. Eu gostaria que o senhor trouxesse as suas considerações finais. Diga seu número para que o nosso ouvinte, o nosso internauta possa também gravar. E, desde já, boa sorte nesses 30 dias de campanha, doutor Alfredo. Muito obrigado por ter vindo. Kleber, primeiro eu quero lhe agradecer a oportunidade. Agradecer a todos que fazem o Alagoano. Dizer que é muito importante, é a melhor arma que o cidadão tem, é agora agir com a consciência. Eu nunca fui político, deixei a minha carreira no Ministério Público para entrar na política. Meu sonho é poder fazer na política o que sempre fiz na minha vida profissional e na minha vida pessoal.
agir com dignidade, ser um homem de bem, trabalhar muito, não enriquecer com o dinheiro dos outros, não envergonhar Alagoas como nunca envergonhei e mostrar que a política também é local para gente de bem. Eu estou impressionado como Alagoas é um grande curral eleitoral, como as pessoas, infelizmente, estão presas a mecanismos que a classe política criou para mantê-las sob cabresto, principalmente pela miséria que domina o alagoano. Eu quero ser um deputado do povo consciente e independente, porque lá na urna é secreto. Ninguém vai saber em quem você vota. Eu vejo os municípios, prefeitos dividindo o salário mínimo para 4 pessoas, para poder manter aquela família sob curral eleitoral. Eu vejo a classe política de alguns municípios coagindo as pessoas a pregar adesivos, a mostrar a urna que vota, enfim, uma vergonha generalizada. Eu, Alfredo Gaspar, tenho uma história de vida, de muito trabalho, combate ao crime e fazendo a coisa certa. Alagoas também precisa dar espaço cada vez mais a gente de bem na política. Não é possível que a gente vá sempre eleger aqueles que depois nos enganam. Como cidadão alagoano, nascido aqui, tendo trabalhado muito por Alagoas, resolvi me candidatar a deputado federal. Não é apenas o Alfredo que foi secretário de Segurança e tirou Alagoas do patamar de estado mais violento do Brasil. Não é apenas o Alfredo que combateu o crime com coragem, vigor e arriscando a sua própria vida. Não é apenas o Alfredo que combateu a corrupção, botando políticos ladrões na cadeia. É principalmente o Alfredo pai de família, é o Alfredo irmão, é o Alfredo filho, é o Alfredo amigo, é o Alfredo cidadão alagoano, revoltado com tanta safadeza na política, que é candidato a deputado federal para mostrar ao alagoano que um político decente faz muita diferença. Sou Alfredo Gaspar, com o número 4444, candidato a deputado federal, para orgulhar e trabalhar cada vez mais por Alagoas. Obrigado ao Dr. Alfredo Gaspar, que esteve conosco nesta tarde aqui no programa Hora do Alagoano. Eu vou a um institucional e daqui a pouco eu volto, porque os feirantes livres lá de São José da Laje estão revoltados com a prefeitura. Essa matéria daqui a pouco, logo após o nosso institucional. Você está ouvindo o programa Hora do Alagoano, na GFM 99.9.